amados, caiu um pouquinho o nosso sinal, mas glória a Deus, nós estamos podendo estar juntos através das redes sociais, da nossa página IHM no Facebook e também na nossa conta no YouTube. E nós estamos entrando aqui online, ao vivo, e eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e nós vamos fazer uma oração agora. Feche seus olhos. Pai querido, Pai celestial, nós entramos na Tua presença nesse domingo com gratidão no nosso coração pelo dom da vida, pela graça de Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito que habita em nós e também por causa da Tua palavra. E nós abrimos essa reunião online, essa live, pedindo a Tua bênção, pedindo também o derramar da Tua unção, a Tua graça, o Teu poder e a revelação da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada vida que está nos assistindo, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha libertar os oprimidos, que o Senhor venha fortalecer a todos, Pai, e trazer a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, antes de nós trazermos essa palavra, vocês sabem que nós temos um trabalho social muito importante. Nós suspendemos as reuniões presenciais. O FBO, infelizmente, está suspenso. Nosso trabalho de capelania nos hospitais, infelizmente, ainda está suspenso. Nossos cultos de terça e de domingo estão suspensos. Nossa célula nos lares, nossas visitas às ONGs parceiras. Porém, o nosso trabalho de arrecadação de alimentos, o nosso trabalho de socorro às ONGs parceiras, às 17 ONGs parceiras e às famílias necessitadas, continua a todo vapor. Nós estamos aqui trabalhando de segunda a segunda, fazendo o nosso trabalho, porque esse é o papel da igreja. E hoje seria aqui presencialmente dizendo a nossa reunião, nosso culto de missões e a nossa reunião de coleta de alimentos. Então eu quero aqui registrar o que cada célula conseguiu arrecadar, apesar dessa pandemia, apesar da suspensão das células e dos cultos. A célula número 1, liderada pelo Rodolfo e pela Nani, lá na casa do Rodolfo aos sábados, célula de jovens, conseguiram 75 quilos. Que Deus abençoe e multiplique, e aguardamos esses alimentos durante a semana, para que possamos fazer as cestas e socorrer famílias, e socorrer os domésticos da fé, e socorrer as ONGs parceiras. A célula número 2, liderada pelo André e pelo Júnior Ruviera, ali na casa da amada Mônica e do Ostáquio, também conseguiram 70 quilos. Deus abençoe vocês, multiplique. A célula número 3, de adolescentes feminina, liderada pela Thaís e pela sua irmã Tamires, as irmãs Model, né? Que Deus abençoe, lá na casa da Tamires, conseguiram 55 quilos, Deus abençoe. A célula número 4, célula de casais, liderada pelo Fernando Bezerra e pela Neide, na casa da Terezinha e do Misael, essa célula conseguiu 250 quilos. Deus abençoe grandemente. A célula número 5, liderada pela Cida e a vice é a Fabi, na casa da Fabi e do Júnior, conseguiram 90 quilos. Deus abençoe grandemente. A célula número 6, liderada pela Zenaide, com a vice-liderança do Ivanildo, na casa do Ivanildo e da Selma, célula de casais, conseguiram 250 quilos. A célula número 7, liderada pela irmã Nanete e vice o Jair, na casa da irmã Nanete, minha amada mãe, Deus abençoe mãe, 270 quilos. A célula do Dinei, liderada pelo Dinei, lá na casa do Dinei, com a vice-liderança do Claudemir, do Piá, conseguiram 600 quilos. Deus abençoe. A célula número 9,
liderada pelo Márcio, com a vice-liderança da Fran, na casa do Joãozinho e da Leninha, conseguiram 320 quilos, glória a Deus. A célula número 10, liderada pelo Marcelo, na casa do Léo e da Fernanda, conseguiram 300 quilos, Deus abençoe. A célula número 11, liderada pelo irmão Eduardo, na casa da irmã Edna como vice e o irmão Flávio, 120 quilos, glória a Deus. A célula número 12, liderada pelo Edivan, na casa da irmã Isabel e da Ana, 135 quilos. E a célula número 13, lá em Cotia, na casa do Zé, liderada pelo José Ferreira e com o apoio da sua esposa Sandra, conseguiram 130 quilos. Somando o trabalho das 13 células, esse mês nós conseguimos 2 toneladas 665 quilos. 70% desses alimentos vai socorrer as nossas 17 ONGs parceiras. E 30% vai para as famílias necessitadas, as famílias carentes, que necessitam de apoio e de ajuda. Que Deus abençoe o trabalho de cada líder, o trabalho de cada vice-líder, o trabalho dos anfitriões, o trabalho dos irmãos, e multiplique e abençoe aqueles que doaram de bom coração. E nosso cadastro junto à instituição Extra já foi regularizado. A partir da semana que vem, acredito que nós vamos estar também já conseguindo voltar a receber as doações, vai aumentar a nossa arrecadação e nós vamos poder então ajudar mais essas ONGs, ajudar mais famílias, ainda mais num momento desse de crise, que o Senhor multiplique a semente de cada um. E eu gostaria nesse momento pedir para você que está aí na sua casa, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 em diante, né? Embora nós vamos estar lendo a partir do versículo 15. O tema da mensagem é as 3 revelações do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. É uma oração maravilhosa que o apóstolo Paulo faz em favor dos cristãos em Éfeso. E lógico que essa oração serve para todos nós. Acompanhe essa leitura comigo aqui no capítulo 1, verso 15, da carta de Paulo aos Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que oração maravilhosa! Aliás, essa oração também ela é eficaz hoje. Ela foi eficaz há 2000 anos e ela continua sendo uma oração eficaz e atual hoje. Quando nós oramos por aqueles que ainda não são convertidos, por aqueles que ainda não são nascidos de novo, já é um outro tipo de oração. Essa oração, ela é uma oração destinada a todo aquele que já se converteu, a todo aquele que já nasceu de novo. E aqui nessa oração, o apóstolo Paulo
pede ao Senhor que desse a cada cristão, que concedesse a cada cristão o espírito de revelação e de sabedoria, que iluminasse os olhos do vosso coração, que desse a eles entendimento, revelação, que abrisse os olhos do coração. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus, como diz João 16,13, para nos guiar a toda a verdade, para nos dar entendimento. Quem abre os nossos olhos do coração, os nossos olhos espirituais, é o Espírito Santo. O entendimento revelado da palavra, ele não vem pelo estudo da teologia tradicional. Ele não vem pela capacidade da nossa inteligência, do nosso QI, do nosso raciocínio humano, da nossa inteligência humana. O entendimento da palavra, ele vem por revelação do Espírito. Por isso que o salmista diz, Salmo 119, verso 130, a revelação da palavra esclarece e dá entendimento aos simples. E Deus envia sua palavra para nos sarar e livrar da destruição. E nessa oração que o apóstolo fez, é a mesma que ele faz lá em Colossenses também. Depois você pode estar lendo em Colossenses, ele faz uma oração semelhante. A intenção do apóstolo Paulo e a questão da revelação, do entendimento do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos espirituais, nos dando entendimento, nos dando compreensão da palavra, é para que nós tomemos conhecimento, é para que nós recebamos entendimento, revelação, conhecimento acerca de 3 assuntos fundamentais para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Ele diz, olha, que o Senhor venha dar a vocês o espírito de revelação e de conhecimento, para que vocês saibam, para que vocês tomem conhecimento, primeiro, da riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. Segundo, a esperança do nosso chamamento, da nossa vocação. Terceiro, e a eficácia do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. São essas 3 verdades que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Inclusive, o Senhor diz, meu povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. O maior causador de derrotas na vida dos cristãos é a ignorância acerca da palavra. Por isso que Jesus diz, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que o Espírito Santo foi enviado para habitar em nossos corações. Então a primeira verdade que o Espírito Santo quer revelar aos nossos corações é acerca de toda a riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. Tanto que a carta que Paulo escreveu aos Efésios e também aos Colossenses, ela está dividida em 3 partes. Já que ele pediu que o Espírito Santo revelasse essas verdades, ele dividiu essa carta em 3 partes. Na primeira parte, que são os capítulos 1 e o capítulo 2, Paulo está aqui ensinando sobre as riquezas da nossa herança em Cristo Jesus. Tanto que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, ele diz, olha, aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, o coração não percebeu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E essas coisas são reveladas a nós pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que vem de Deus, para que por meio dele possamos conhecer tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. A primeira verdade que o Espírito Santo quer que você conheça é a respeito de toda a riqueza da herança que Jesus Cristo deixou para nós no Evangelho. Ele deixou para nós uma herança maravilhosa, uma herança gloriosa. Para você ter uma ideia, acompanhe comigo essa leitura que eu vou fazer. No capítulo 1, a partir do versículo 3, ele começa a revelar essa herança para nós. Que carta maravilhosa a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você foi abençoado com toda a sorte de bênção. Versículo 4, e o Senhor te escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que você seja santo, separado para Deus e irrepreensível perante Ele em amor. Olha que verdade maravilhosa. A primeira, que você foi abençoado com toda a sorte de bênção. A segunda, no versículo 4, que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Número 5, Ele te predestinou para ser um filho adotivo de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Você foi predestinado por Deus para ser um filho e herdeiro e co-herdeiro de Deus. No versículo 6, e Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, redimidos do pecado, da culpa e da condenação. Nossos pecados foram perdoados, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, no qual que Deus derramou esse amor e essa graça abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele desvendou para cada um de nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que declarações lindas acerca da realidade da nossa salvação em Cristo, da realidade da riqueza da nossa herança em Cristo. E ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa isso? O Espírito Santo que nos selou é o penhor da nossa herança, é o penhor do nosso resgate, até o dia em que Cristo virá nos buscar e nos levar com Ele. É a garantia que nós temos de que Deus irá cumprir a sua promessa e nos levará para junto dEle, para viver com Ele no lar celestial. Dentro ainda dessa primeira verdade, se você ler o capítulo 2, o apóstolo continua revelando verdades preciosas acerca da riqueza da nossa herança, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que fomos vivificados juntamente com Cristo, que fomos feitos obra-prima da criação de Deus, criados em Cristo Jesus para praticar boas obras. Fomos feitos cidadãos dos santos, com cidadão dos santos, da família de Deus, edifício de Deus, habitação do Espírito. Que maravilha! Eu quero que você entenda
que é prioridade para Deus, é prioridade para o Espírito Santo abrir teus olhos espirituais e revelar a você toda essa gloriosa realidade acerca da nossa salvação em Cristo, acerca da nossa redenção em Cristo Jesus. Por que que é uma prioridade? Porque o conhecimento da verdade nos liberta da ignorância, da incredulidade, das malignidades, do engano do diabo. A salvação que Cristo conquistou para nós, ela é completa, ela é perfeita, ela afetou todas as áreas da nossa vida, ela afetou o nosso espírito, trazendo a vida de Deus, a natureza de Deus. Nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, habitação do Espírito, morada de Deus. Fomos enxertados na videira que é Cristo, fomos enxertados no corpo de Cristo e nos tornamos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso afetou o nosso espírito. A lei do Espírito da vida em Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha que maravilha! Essa salvação também, ela afetou a nossa alma, nosso psique, a nossa alma, pela renovação da nossa mente, através do entendimento da palavra, libertando os nossos pensamentos de toda mentira, de todo engano do diabo. A nossa mente tem sido renovada através da revelação da palavra, e assim nós podemos conhecer e experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também a nossa alma tem sido afetada por essa salvação na cura das emoções. Sim, nossas emoções serem curadas, restauradas pelo amor de Deus. O amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e que lança fora todo medo, todo rancor, toda amargura, toda ferida emocional. Nossas emoções também têm sido restauradas e curadas pela paz de Cristo, que excede a todo entendimento e que guarda a nossa mente, o nosso coração, e também pelo gozo do Espírito Santo, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Essa salvação gloriosa também tem afetado o nosso corpo. O nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. E a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas fomos sarados. Aleluia! Ele é o Senhor que nos sara, e o Espírito renova a nossa juventude como a da águia. Nossas finanças também foram afetadas por essa salvação. 2 Coríntios 8:9, porque pela graça Jesus, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Por isso ele se alegra com a nossa prosperidade. Por isso que Deus promete: a riqueza do ímpio será depositada para o justo, e na casa do justo a prosperidade e riqueza, para que das riquezas de origem iníqua façamos amigos eternos. E essa salvação também afetou o nosso futuro, o nosso destino eterno. Jesus preparou para nós, em João 14, ele diz, uma morada celestial. Na casa do Pai há muitas moradas. E ele prometeu que viria nos buscar. E 1 Coríntios 15, ele nos dará um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. E o nosso nome foi escrito, registrado no livro da vida. Aleluia! Essa é a primeira verdade que o Espírito Santo quer revelar a nós: as riquezas da nossa herança em Cristo. A segunda revelação do Espírito é com respeito à nossa vocação. Se você começar a ler a partir do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, ele já muda de assunto, ele já começa a falar da vocação. Primeiro ele fala da vocação dele, que ele descobriu, a vocação dele que seria apóstolos aos gentios, enviado para pregar aos gentios. E a partir do capítulo, no versículo 14 do capítulo 3, ele faz uma segunda oração, reforçando o pedido
para que o Senhor nos abra o entendimento, nos dê sabedoria, nos dê revelação. E a partir do capítulo 4, ele diz assim, a partir do versículo 3: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. O Senhor quer que a gente ande na vocação a qual fomos chamados. Essa é a segunda revelação do Espírito, que você descubra o propósito de Deus para a sua vida, que você descubra o propósito pelo qual você foi salvo, você foi chamado. E aí ele compara a igreja a um corpo humano, ao corpo de Cristo. E aí ele fala dos 5 dons ministeriais. Uns foram chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e mestres, com vistas à edificação do corpo de Cristo e à preparação do povo para cumprir a sua vocação. Em 1 Coríntios 12, ele divide ali, fala dos 9 dons, os 3 dons que mostram alguma coisa, que é o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria e discernimento do Espírito, os 3 dons que falam alguma coisa, que é a variedade de línguas, a interpretação e a profecia, e os 3 dons que fazem alguma coisa, que é o dom da fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. E aí ele fala também dos outros 3 dons, que é o dom de socorros, o dom de governos e a variedade de línguas. E o Romanos 12 ele continua falando sobre a vocação, sobre tudo aquilo que Deus quer que cada pessoa funcione. Você é um membro do corpo de Cristo, e como membro deste corpo, você tem uma função a desempenhar para a edificação desse corpo, para que o Evangelho seja pregado, para que as almas sejam salvas e para que o reino de Deus seja implantado na terra. E aqui entra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer revelar a você qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. E ele não só revela qual é o propósito pelo qual você foi salvo e pelo qual você nasceu, mas ele também te dá dons, ele te dá habilidades, é ele que te capacita. Se você se entregar ao Espírito Santo, se você se envolver com o Espírito Santo, ele vai revelar a você qual é o teu chamado, qual é a tua vocação. E é super importante funcionar no corpo de Cristo, é super importante fazer a obra de Deus, servir ao Senhor. Foi feita uma pesquisa em todas as igrejas, na maioria das igrejas, no Brasil e no mundo, e foi detectado que 80% dos que frequentam a igreja é a força inativa da igreja, ou seja, pessoas que apenas frequentam reuniões, frequentam cultos, mas não funcionam. E a força ativa da igreja está em apenas 20%. Apenas 20% dos que frequentam a igreja realmente funcionam, fazem as coisas acontecer, e 80% estão com braços cruzados. Olha, meu irmão, se você faz parte desses 80%, descruze os braços, não se conforme em viver uma vida de mediocridade. Não, Deus não chamou a gente para ser medíocre, para viver um cristianismo infrutífero. Deus nos chamou para darmos frutos, Deus nos chamou para ganharmos almas, Deus nos chamou para praticarmos boas obras, Deus nos chamou para viver na nossa santa vocação, servindo ao Senhor com os dons que nós recebemos. Nós recebemos dons, nós recebemos talentos, e a gente não pode enterrar os talentos. Nós temos que desenterrar os nossos talentos e colocá-los para funcionar. E o Espírito vai nos capacitar. É Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá unção, é Ele que nos capacita a pregar, a ensinar, a fazer a obra de Deus. E cada um foi chamado para cumprir uma vocação. Uns na área do louvor, outros na área pastoral, na área do ensino, outros para trabalhar com criança, outros para atender os enfermos na capelania, outros para socorrer financeiramente,
que é o dom de socorros na área de finanças, outro para liderar células. Ou seja, o que não falta é trabalho para ser feito. O que não falta são serviços essenciais em favor do nosso povo. A igreja precisa ser atuante, ela precisa ser relevante em todas as áreas. E Deus chamou todos nós para testemunhar acerca de Cristo, para pregar o Evangelho, para falar das boas novas da salvação. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui, falando que Cristo nos ama, que Ele morreu por nós, que Ele é o nosso Salvador e que Ele é a solução para esse mundo perdido. A terceira revelação que o Espírito Santo quer trazer aos nossos corações, para as nossas vidas, ele fala aqui na oração que ele faz, é revelar a nós acerca do poder glorioso de Deus, o mesmo poder infinito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus, quando ressuscitou, ele fez a seguinte declaração: todo poder me foi dado no céu e na terra. Quem tem todo o poder? Jesus Cristo. E onde Jesus habita? Em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. Então a terceira revelação que o Espírito Santo quer dar a cada um de nós é acerca do poder de Deus. Nós temos o poder, nós recebemos o poder. Jesus diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E recebendo esse poder, vocês serão minhas testemunhas em todas as partes do mundo, inclusive em Osasco, em São Paulo e Brasil. E esse poder está disponível a mim e a você através do batismo com o Espírito Santo, dos dons de oração em línguas para nossa edificação. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala acerca desse poder. Ele fala: olha, quanto mais aos irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e da força do seu poder. Como que a gente faz isso? Próximo versículo, versículo 11. Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como que a gente se reveste desse poder? Estando revestidos da armadura de Deus, que o Espírito Santo nos veste, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto, as sandálias do Evangelho da paz, o cinturão do conhecimento da palavra, a espada do Espírito, a oração do Espírito. O poder de Deus está dentro de você. Emocionalmente, há momentos que a gente se sente fraco, se sente vulnerável, se sente impotente, mas o poder de Deus está conosco. Nós temos o poder em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E você pode se encher desse poder praticando Efésios 5:18, que o apóstolo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E resumindo essas três verdades, o Espírito Santo quer ver você servindo a Deus na vocação que você foi chamado, desfrutando das promessas de Deus e andando no poder do Espírito Santo, andando em vitória. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana gloriosa. Receba as bênçãos de Deus, que o amor de Deus seja derramado no teu coração, que a graça e a paz de Cristo seja ministrado na sua vida, que as consolações de Espírito sejam ministradas sobre a tua vida, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança. Que você tenha uma semana de vitória. Receba agora aí na tua vida,
o toque do Espírito, a bênção de Deus, em nome de Jesus. E eu quero aqui agradecer essa live, desejar a você uma semana de vitória e dizer aos irmãos: curta esse vídeo, compartilhe ele para abençoar mais pessoas. E essa semana inteira, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos trazer uma palavra. Conecte-se aí na sua casa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O curso de oração, doutrinas bíblicas, mensagens poderosas, nós vamos passar para vocês durante toda essa semana, de segunda a sexta, 7h30 da noite. Deus abençoe a todos, amo a todos, estamos com saudade dos irmãos. Em breve vamos estar juntos, para a glória de Deus. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o nosso mundo, Deus abençoe a humanidade, em nome de Jesus.